A partir de agora, você confere aqui Reflexões Casa de Paz. Uma transmissão simultânea também pela Web Rádio CCP, Web Rádio Nossa Voz e as ondas amigas da FM 90.1. Na comunicação, seu amigo pastor Ronaldo Briscos. É muito bom ter a sua participação nesta oportunidade. Seja bem-vindo. Este é o teu programa. Obrigado pela sua companhia. Onde quer que você esteja e se sinta muito bem sintonizado. Olha, eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar e agradecer a você que tem compartilhado aí, você internauta, tem compartilhado as nossas lives, nossas transmissões, você que nos acompanha pela web rádio, por esse Brasil afora, você que está nos dando audiência também pelas ondas amigas da FM 90.1, minha gratidão. Vamos juntos, aqui em Reflexões Casas de Paz. Bem, eu tenho feito aí uma solicitação, tenho aos nossos queridos ouvintes, internautas, para que você nos ajude no crescimento do nosso canal lá no YouTube, Rádio Nossa Voz FM, isso mesmo, Rádio Nossa Voz FM, é a nossa web rádio, que você possa ir lá no YouTube, inscrever-se, dar o teu joinha, porque temos aí uma meta, um desafio para o crescimento desse canal, se Deus assim permitir, e você também colaborar, chegarmos no mês de dezembro com 500 inscritos, 500! E eu creio que com o seu compartilhar. Então vai lá, depois dessa live, vai lá no YouTube, Rádio Nossa Voz FM, inscreva-se, dá o joinha e divulgue para a sua rede de amigos. Uma boa tarde, uma ótima recepção e é muito bom estar com você nesta oportunidade. Aos queridos amigos das mídias sociais, diversos grupos de cristãos por esse Brasil afora têm compartilhado aí a nossa live, a nossa transmissão. Muito obrigado. E para você que está nos acompanhando pelas ondas amigas da FM 90.1, a minha gratidão. E pela web rádio, né? Você do Espírito Santo, você de Minas, você do Rio Grande do Norte, Sergipe, Aracaju, você aí de São Paulo, Rio de Janeiro, você do Rio Grande do Sul, Florianópolis, Brasília, olha, Amazonas, você de Portugal, Espanha, Estados Unidos, da África, um grande abraço, que o Senhor continue te abençoando rica e poderosamente. Bem, ontem eu falava para os nossos queridos amigos, ouvintes e também internautas sobre o aspecto da justificação. E me alegrou muito por aquilo que queridos ouvintes e internautas compartilharam comigo, principalmente pelo WhatsApp. Se você quiser fazer contato comigo, receber uma palavra de oração, receber um aconselhamento pastoral, 021 para você que está fora do Rio de Janeiro, 99915 3858. 021 99915 3858. Então eu fico grato pela sua participação. Isso mesmo, você pode me ajudar nas pautas daqueles assuntos pelos quais podemos enriquecer o conhecimento do ouvinte, esclarecer ao homem e à mulher de Deus e proporcionar entendimento pela palavra de Deus. Bem, hoje eu quero compartilhar de um assunto que ele é muito interessante. Baseado no livro de Provérbios do sábio Salomão, no capítulo 22, versículo 6,
temos a seguinte expressão, o seguinte ensinamento: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina a criança. Eu tenho a alegria, a felicidade de ser pai de 3, não posso falar mais meninas porque elas não são crianças, 2 jovens e uma jovem senhora. A Daça Briscos, casada, nossa primogênita, 31 anos. Rebeca Brisco, nossa psicóloga, 31 anos. Então, a Daça Briscos, uma jovem senhora, a Rebeca, uma jovem, e a nossa querida Raquel Brisco, com 23 anos. Parece que foi ontem que carregávamos Raquel no colo. Quando chegava do trabalho, ela vinha correndo, abraçávamos, e hoje já são 3 jovens. Este texto que o sábio Salomão nos orienta como pais, diz sobre ensinar a criança. Ensinar o quê? Bem, querido ouvinte, querido internauta, no mês de outubro, no dia 15, comemorou-se o Dia do Professor, profissional da área de ensino, que eu, na verdade, considero que é um ministério, um grande ministério. Bem, eu entendo que quem compartilha o conhecimento merece parabéns todos os dias. É o Dia das Mães. Não é apenas um segundo domingo do mês de maio. O Dia do Professor, ele merece parabéns todos os dias, todos os momentos, devido à sua dedicação, devido ao seu carinho, seu amor, devido ao seu despreendimento em ensinar aquilo pelo qual crianças, jovens, adolescentes e adultos precisam desse conhecimento. Bem, tem uma frase de um educador muito amado por outros educadores no Brasil, chamado Paulo Freire, que merece hoje, em minha reflexão, um ponto na curva. É isso mesmo, um ponto na curva. Uma frase dele que diz o seguinte: quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Opa! Quero repetir a frase do Paulo Freire. Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Bem, eu, particularmente, discordo completamente desta frase, desta linha quando em vida do Paulo Freire, porque não é a educação libertadora. Não é o oprimido ser opressor. E eu me baseio na Bíblia. Aí eu venho para a palavra de Deus, porque é ela que nos dá liberdade, é ela que nos concede o conhecimento. E João, registrando a palavra de Jesus, no capítulo 8, versículo 32, ele diz assim, palavra do Senhor Jesus, palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aí eu, quando falo, e coloquei aí essa frase do já falecido Paulo Freire, um ponto na curva, é porque quando a educação mistura com questões políticas partidárias, aí a educação sofre. Por isso, respeitando aos admiradores do Paulo Freire, respeitando as diversas correntes educacionais que infelizmente existe hoje no Brasil, eu discordo completamente de que o sonho do oprimido não é ser opressor. Porque a palavra de Deus declara que quando se conhece a verdade, essa verdade liberta a pessoa. E isso é que nós precisamos entender. Não quero, em hipótese alguma, entrar em conflito de posições políticas, até porque não é essa a minha intenção. Porém, entendo que devido a esta visão, abre-se aspas, libertadora da educação nos últimos governos, hoje, alunos
que ao término, claro que eu não estou generalizando, mas os alunos que ao término do período da faculdade, em particular, as faculdades federais, estaduais, não são todos, não estou generalizando, mas um grande número desses alunos, alguns nem ao término da faculdade, se tornam ou tornaram-se militantes políticos. Aí nós temos que parar e pensar. O que a Bíblia nos informa, o que a Bíblia nos orienta sobre educação? Eu sou pai. Você que está me ouvindo, que é pai, que é mãe, o que a Bíblia nos orienta sobre educar? O livro de Provérbios, que eu tomei como base nesta introdução, está cheio de instruções dadas por Salomão aos seus filhos. O filho é exortado a aprender com esta instrução e o resultado da aplicação é o quê? Conhecimento aprendido, que a Bíblia chama de sabedoria. Isso mesmo. Salomão exorta os seus filhos a aprenderem, a se instruírem, porque o resultado de tudo isso será o conhecimento aprendido, o conhecimento adquirido, que vai ser transformado em sabedoria. Então, a palavra de Deus, a Bíblia diz que muito que é oferecido será exigido. Então, esse processo de educação que começa com o pai e vai para o filho. O comando para os pais, a orientação bíblica para os pais é criar os filhos no Senhor. Como assim, pastor Ronaldo Briscos? Eu gosto de Bíblia e a nossa reflexão ela é pautada na Bíblia, a palavra de Deus. E usando da própria Bíblia, que nos orienta, que nos informa, que nos dá essa compreensão, temos na carta de Paulo à igreja em Éfeso, capítulo 6, versículo 4, que diz assim: E vós, pais, não provoquei vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Bem, a palavra criação no grego é paideia. Traz consigo o quê? A ideia da formação, da educação, da instrução e da disciplina. Na medida em que as crianças aprendem sobre Deus, elas têm a oportunidade de honrar os seus pais. E honrar os seus pais é a base de todo o processo contínuo da educação e aplicação do que é aprendido. O que estamos vendo hoje? O que vemos hoje nas escolas, nos centros educacionais espalhados por esse Brasil afora. Você que nos acompanha pelas mídias sociais, faz o teu comentário da realidade da escola do teu filho, da realidade da escola da tua filha, o que hoje os meninos e as meninas estão aprendendo, que tipo de ensinamento está sendo oferecido no ambiente escolar do seu filho. Então, Salomão, eu quero me voltar agora para Salomão, o grande sábio Salomão, ele nos diz que a base de todo o conhecimento verdadeiro é o temor ao Senhor. Não tem como fugir. Claro, não estou aqui disseminando uma apologia à falta de educação, à não inserção do adolescente dentro daquilo que envolve a faculdade. Pelo contrário, deve sim o jovem para a faculdade. Deve sim se formar, adquirir conhecimento, proporcionar conhecimento. Mas não podemos esquecer a base de todo o conhecimento verdadeiro é o temor ao Senhor. Aí eu quero voltar mais uma vez, querido ouvinte, querido internauta, que nos honra com a sua audiência, você que está nos acompanhando pela internet, voltar ao livro de Provérbios.
que é simples, puro e simples, aquilo que Salomão ele está orientando. Provérbios capítulo 1, o versículo de número 7, que diz assim, ó, o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento ou do saber, mas os loucos a desprezam a sabedoria e o ensino. Então, a palavra aqui, temor, não carrega a ideia de terror ou medo. Acompanhávamos hoje cedo, pelas mídias sociais, o que está acontecendo, bem, no Chile, o que está acontecendo na Bolívia. Bem, não é esse temor, não é terror ou medo, mas sim, quando Salomão fala do temor do Senhor, ele está falando do respeito, da reverência pela santidade, da reverência pela autoridade. Quando ele se refere a Deus, ele envolve a majestade de Deus e a relutância do filho e da filha em decepcionar ao Criador ou até mesmo desobedecer. Aí eu quero criar, nesse momento, esse link, na verdade, contextualizar para a educação presente. A irreverência dos filhos, a irreverência dos alunos, a falta de respeito das crianças para o profissional que se dedica. Eu estive, entre muitos vídeos que me enviam e eu assisto, estive assistindo um vídeo que eu me alegrei muitíssimo. Um professor, ele se aposentara e ele fora professor durante muitos anos dentro de uma escola militar da Marinha, e ali ele se aposentara. E aquela imagem, aquele vídeo, deveras me emocionou. Perfilado aqueles muitos alunos, muitos militares, perfilados num corredor, eles ali estavam homenageando aquele profissional da área da educação. Homenageando, reconhecendo tudo aquilo que ele durante anos e anos e anos e anos e anos oferecera, por dedicação. Então essa reflexão, ela tem essa oportunidade. Estou contextualizando a questão da educação dos filhos com a palavra de Deus. Jesus, ele declara, ele nos ensina que quando conhecemos a verdade nos liberta. Está no livro de João 8,32. Está livre do temor. Vem o quê? Vencer o princípio, ou vem a ser o princípio da educação na verdade. Que verdade? Bem, a verdade que não é apenas da palavra de Deus, que é a principal, mas a verdade que envolve elementos educacionais transmitidos do pai para os filhos e dos filhos para os netos, ou, consequentemente, dos seus filhos. Eu não sou saudosista, porém, reconheço que o tempo em que meus pais, mando um abraço para a dona Jane, esposa do meu pai, para o meu pai, Salvador de Souza Filho, que estão nos acompanhando, nos assistindo lá de Guaba. Dona Jane, um grande abraço, meu coroa, um grande abraço para o Senhor. Então eu sou do tempo em que a educação que o meu pai me dera, a mim e meus irmãos, tinha princípios. E nem meu pai, nem a minha saudosa mamãe, que dorme no Senhor, a Cleia Madeira, não tinha esse conhecimento que eu tenho, que a minha esposa Dina tem, que você tem, mulher de Deus, homem de Deus, mas a nossa educação, ela foi pautada em princípios educacionais, éticos, morais, sociais, de respeitabilidade.
Paulo, quando escreve a sua carta aos cristãos em Roma, ele usa a palavra saber e conhecer inúmeras vezes. É isso que ele faz, saber. O que eu preciso saber como pai? Bem, que a educação, obviamente que minhas filhas, repito, já estão criadas, mas que a educação delas não poderiam e jamais foi terceirizada, nem por mim, nem por lado de lá. O que eu conheci, bem, nesse conhecimento da Bíblia, pude compartilhar nestes ensinamentos que, ao tornar-se adulta, como hoje são adultas, elas não esqueceriam os princípios da palavra de Deus. O que devemos saber? O que você, pai, o que você, mãe, o que você, homem e mulher de Deus, ambos precisam saber, precisam entender, baseado no que está na Bíblia, baseado no que está aqui na palavra de Deus. Em primeiro lugar, devemos educar as crianças, os adolescentes e até mesmo os jovens e adultos na palavra de Deus. Isso aí, sine qua non. Palavra de Deus. Ensino no caminho que deve andar. Pois, quando adquirimos conhecimento espiritual, aí podemos aplicá-lo nas nossas vidas de maneira ou de formas muito prática mesmo. Mas como aplicar conhecimento espiritual na prática do dia a dia? Há um ditado muito antigo que nos ensina assim: nós não podemos usar o que não conhecemos. Nós, eu e você, não podemos usar o que nós não conhecemos. Olha que coisa interessante. Ainda no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. O que é isso? Bem, eu não poderia usar desse conhecimento se eu não lesse a Bíblia. Então, por mais que eu faça planos, e tem muitos planos, entre tantos planos ministeriais, planos para as minhas filhas, planos para a igreja, planos para os irmãos que nos cercam com seu carinho, que servem a Cristo juntamente, e esse mês estamos, para a glória de Deus, celebrando, comemorando mais um ano de existência da família Nova Vida, lá no bairro Vila Branca, estado do Rio de Janeiro. Então, planos. Porém, o conhecimento da palavra de Deus diz que eu posso, você pode, nós podemos, devemos, querido, fazer planos. Mas a resposta certa vem de onde? Dos lábios do Senhor. Então, como é que nós educamos? Eu quero voltar agora para a criança. Provavelmente você, querido internauta, querido ouvinte, tem ainda filhos, filho ou filha, que precisa de ser educado, ou está sendo educado. Agora, no sentido bíblico, como é que essa educação acontece? Nós lemos a Bíblia, nós estudamos, nós memorizamos e meditamos na palavra de Deus. É isso mesmo. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Nós lemos. Aí você tem que ter o hábito da leitura. Obviamente que o brasileiro, ele não é muito chegado à leitura. E isso envolve, infelizmente, também os cristãos. Nós lemos, nós estudamos. Não é apenas uma leitura superficial. É um estudo. Estudo da palavra de Deus. Aí você estuda. Por que estudar? Porque isso favorece o entendimento daquilo que a própria palavra nos orienta. Aí eu me volto mais uma vez para o capítulo 22 de Provérbios. Que diz assim: mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Isso eu estou lendo. Agora eu preciso estudar. Estudar o quê? Bem, por que mais vale o bom nome do que as muitas riquezas? Porque na atualidade nós estamos vendo aí pessoas abastadas financeiramente, pessoas bem-sucedidas economicamente, cujo nome já foi para lá. Agora,
Eu preciso estudar tudo isso que a Bíblia nos informa, me informa. O que semeia injustiça, cegará males, e a vara da sua indignação falhará. Aí o versículo 9 diz, o generoso será abençoado. Estou estudando. Aí eu preciso memorizar. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Memorizei. Meditar. Bem, eu preciso meditar que na palavra e através da palavra de Deus, Ele me dá orientações, Ele me dá direcionamento. Exemplo, capítulo 24 de Provérbios, versículo 1. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queira estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Não tenha invejas de homens malignos. Eu poderia citar aqui, na atual conjuntura política do país, na atual situação que estamos vivendo, quantos não se encaixam ou se encaixam nesse versículo. Então, querido internauta, querido ouvinte, entenda. Ler é fundamental. Ler a Bíblia, com certeza, mas existem outros livros de autores cristãos maravilhosos. Estudarmos, memorizarmos, meditarmos na santa e maravilhosa palavra de Deus. Agora, a educação bíblica, ela é como um equipamento para os cristãos, para os nascidos de novo. De modo, nosso Deus, rico em misericórdia, riquíssimo em amor, é capaz de realizar em mim, de realizar em você, o trabalho que Ele deseja, através dessa educação bíblica, que equipa, é como equipamento. A educação bíblica é como equipamento, para mim e para você. Quero ir agora a Efésios mais uma vez, tendo como base essa outra leitura no capítulo 2, no versículo 10, que diz assim, queridos, porque somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nela. E outra tradução diz assim, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Então, preparou de antemão para que nós praticássemos o quê? A educação bíblica, que nos transforma pela renovação da nossa mente. Ou seja, através do processo contínuo da aplicação do conhecimento com a mente de Cristo. Ah, isso é muito difícil, pastor Ronaldo. Isso é muito complicado, ter a mente de Cristo. Nos dias atuais, vão me chamar de bobo. Vou falar que eu tenho sangue de barata. Lembrando, Paulo, querido apóstolo Paulo, quando chegar na presença do Eterno, eu vou querer dar um abraço no apóstolo Paulo. Escrevendo à igreja em Roma, Romanos capítulo 12, versículo 2, ele diz assim, e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não sede conformados com este mundo. Bem, o que é conformismo? Querido, querida, eu já ministrei, né, nossa igreja, que na verdade não é minha, é do Senhor Jesus, já compartilhei aqui pelas duas web rádio, pelas ondas amigas da FM 90.1, pela live do Facebook e também YouTube, de que os sinais, ministrei isso recentemente, sobre os sinais da volta de Jesus. Temos que fazer a nossa parte? Claro, mas os sinais estão aí. Então nós não podemos nos conformar com este mundo. E não podemos deixar com que aquilo que envolve o sistema deste mundo venha nos neutralizar. Venha tirar de nós o foco do reino,
o foco da eternidade, o foco da presença do Senhor. Então, temos que buscar diariamente uma renovação do nosso entendimento, para que possamos, queridos, ainda em vida, experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa diretora, temos alguém para mandar um abraço aí? Ah, muito bem, pastor Wilson Salles, pastorzão, um grande abraço. Pastor Joel, está chegando o dia, aproveita, pastor Joel. Olha, queridãos, no segundo domingo agora de dezembro, nós vamos estar celebrando a unidade da igreja. Uma celebração maravilhosa na cidade de São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro, em que igrejas batistas, Assembleia de Deus, metodistas, Nova Vida, todas essas igrejas vão estar unidas no bairro Santa Catarina, cidade de São Gonçalo. Estaremos ali fazendo uma grande passeata, uma grande marcha no dia da Bíblia. Que na tua cidade, você que está me ouvindo, você que está me assistindo, que na tua cidade também haja essa promoção, esta integração. Não é a bandeira, não é a denominação, mas o povo de Deus. E eu quero convidar você de São Gonçalo, que você possa juntar-se a nós. Nós estaremos saindo ali do bairro Santa Catarina, vai ser fácil nos identificar, e vamos rumar até a praça ali, que é chamada carinhosamente Praça da Mineirinho. E ali nós estaremos unidos, proclamando a glória ao Senhor Jesus e evangelizando diversas igrejas envolvidas. Pastor Joel, estamos juntos, um grande abraço. Mandar um abraço também para a Maria Rosa. Maria Rosa é a esposa do pastor Devaldo. Eu acredito que sim. Se não for, irmã Maria Rosa, um grande abraço. E também o Luiz Xavier. Rosa de Alagoas. Hã? Rosa de Alagoas. Ah, Maria São Rosa. 2 rosas. Ah, são 2 rosas aí. Bem, tem a irmã Rosa, que é a esposa do pastor Wilson. Está em Alagoas. Irmã Rosa, olha só, irmã Rosa. Estamos sentindo já a falta da irmã. Estamos cheios de saudade da irmã. Eu sei que a irmã está entre os familiares, está acertando, né, situações, depois da partida da mamãe, dorme no Senhor. Mas, irmã Rosa, vamos embora, irmã Rosa. Acho que eu vou ter que pegar o carro e ir aí com o pastor Wilson e trazê-la novamente. Irmã Rosa, um grande abraço. Que Deus abençoe a irmã e todos os seus familiares em nome de Jesus. Então, queridos, não se conformar. Não se conformar e buscar a renovação desse entendimento pela palavra de Deus. Agora, quero voltar à questão da educação. De quem é o papel de educar? Educar os filhos. É dos pais ou da escola? De quem é o papel? Quem promove a educação? Os pais ou a escola? O que nós observamos, claro que isto não é uma regra, é pais transferindo para a escola a sua responsabilidade. Que nós tomamos conhecimento, porque temos profissionais da área de educação na nossa igreja. A nossa própria pastora regente, pastora Dejanete Carvalho, por qual também mando um grande abraço, educadora, hoje está aposentada. Falávamos agora, no último final de semana, sobre comportamento de aluno dentro da escola. Quantos pais sequer aparecem nas reuniões de pais e mestres no ambiente escolar do seu filho? Quantos pais sequer observam a caderneta escolar, cujos apontamentos é feita pela professora ou pelo professor? Quantos pais sequer participam daquelas atividades sociais, as denominadas festas? Deixa o filho simplesmente por lá. Então, quero voltar a essa interrogação. De quem é o papel da educação? Dos pais ou da escola? Obviamente, estamos chegando ao final do ano letivo, mas o ano que vem, 2020, começa a ser tudo novamente. As crianças agora já entram naquela expectativa de provas finais, final do ano.
Mas o ano que vem começa tudo novamente após o período de férias escolares. Eles vão aprender coisas novas, vão interagir com novos amigos, fazer novas amizades, e muitos passarão menos tempo dentro de casa. Volta e meia, talvez ele ou ela, o menino ou a menina, venha surpreender os pais com algo novo que aprendeu na escola. Mas nem sempre vai ser algo positivo. Como assim, pastor Ronaldo Briscos? Queridos, nós entendemos perfeitamente que o perfil da escola hoje mudou. Por isso que eu citei lá no início da minha reflexão o já falecido educador Paulo Freire. Nem sempre o que uma criança aprende na escola, e você que não me ouve aí no Nordeste, sabe exatamente do que eu estou me referindo. Dessas cartilhas, dessas induções, dessas coisas estranhas, em que uma criança, ainda na sua fase da infantilidade, não precisa tomar conhecimento. Então, o pai, a mãe, os pais, a família, tem que estar atento. Porque nem sempre o que uma criança aprende na escola é positivo para o seu intelecto, para a formação do seu caráter e para a ajuda da sua personalidade. E é nesses momentos, quando a criança começa a apresentar um comportamento ruim, aprendido fora de casa, que os pais que deveriam começar a pensar na sua responsabilidade, na responsabilidade de educar os filhos, começa a terceirizar isso. Aí eu quero interrogá-lo mais uma vez. Afinal, de quem é a tarefa de educar? Sua que é pai? Sua que é mãe? Nossa que somos pais? Ou da escola? Vamos refletir no papel dos pais, no que diz respeito à educação dos filhos. Bem, eu entendo que os pais devem ensinar aquilo que mais ninguém pode ou deve ensinar. Como assim, pastor Ronaldo Briscos? É o meu dever, foi o meu dever, é o seu dever, como pais, ensinar seu filho a ser bem educado. Querido, respeitosamente, o que nós vemos hoje nas igrejas de crianças mal educadas. Não sabe usar a palavra por favor, não sabe usar a palavra obrigado, não respeita os mais velhos. Eu volto a usar a mesma expressão que já usei alguns minutos atrás. Não sou saudosista, não sou, mas fui educado pelo meu pai, pela minha mãe, a respeitar os mais velhos. Uma coisa simples, no ônibus, transporte coletivo. Estava sentado, chegava uma pessoa de idade, não era velho não, pessoa de idade. Ficava do meu lado, eu levantava e oferecia o lugar. Hoje, talvez você esteja me ouvindo aí pelas ondas amigas da FM 90.1, talvez você esteja com o teu celular, com fone de ouvido aí no ônibus, e você está observando exatamente isso agora. Cadê o respeito? Cadê o básico? Não é isso que todos devemos concordar? Então, ensinar o filho a ser educado, a saber falar por favor, a declarar com gratidão aquilo que ele recebe, saber respeitar os mais velhos, é isso que todos nós devemos concordar. A máxima, essa é a verdade. E está na Bíblia. Educação vem de casa. Os pais devem ensinar também os valores que desejam que seus filhos sigam. Aí muda completamente. Mas o que se observa hoje é a inversão desses valores. O errado, muito falado, torna-se certo. Ou seja, a mentira, de tanto repetida, se torna uma meia-verdade. E a verdade, bem,
a verdade foi trocada pela mentira. Então a educação vem de casa. Os ensinamentos somos nós, os responsáveis. É importante, dentro desse contexto de que a educação vem de casa, dentro desse contexto de ensinar a criança, ensinar o adolescente, é o jovem mesmo, o que tem de jovem mal educado hoje, só o sangue de Jesus, falar, por favor, obrigado, respeitar os mais velhos, entender que essa respeitabilidade vem de casa, porque se não for assim, querido, como vai ser? Então, a disciplina, a ética, trabalho duro, a responsabilidade, a compaixão e o amor ao próximo. A disciplina. Aí eu me lembro agora de um fato, ela era ainda bebezinho, devia ter 1 ano e pouco, quando Raquel no colo, não lembro agora se era de uma das tias ou da própria mãe, coisa típica de criança. Naquela coisa de estar sendo motivada à brincadeira, a mãozinha foi no rosto, não lembro agora se foi da mãe ou se foi uma das tias, na hora ela foi repreendida. Por quê? Porque não houve maldade? Claro que não. Mas se ela não tivesse tido uma repreensão, uma disciplina, bem, cresceria achando que era normal bater no rosto de um adulto. Ética. Ética. Palavrão dentro de muitos lares. O que se tem hoje, infelizmente, cristãos, que não sabem o que é essa palavra ética, respeitabilidade, bem, responsabilidade, compaixão, amor próprio, tudo isso faz parte da educação. São coisas que os pais devem passar para os seus filhos, especialmente através do exemplo, dos ensinamentos, que formam a base da personalidade da criança, do caráter da criança. Agora vamos voltar à escola, porque eu falei da importância, né? Ou da responsabilidade. Certamente, eu estou sendo ouvido e serei assistido por educadores. Alto lá, calma, não me prejulgue ainda. A importância da escola. A escola, por outro lado, ela vai ensinar, deve ensinar aquilo que estiver mais no âmbito acadêmico. Legal? A escrita, a matemática, as ciências sociais e ciências da natureza. Aquilo que envolve o conhecimento acadêmico. A educação escolar, na minha compreensão, deve possibilitar a criança e ao adolescente que aprenda o necessário para o desenvolvimento de quê? De habilidades básicas e para conseguir aprender mais no futuro e tornar-se um profissional bem-sucedido. Porém, esse não é o único papel de uma escola. Lá naquele ambiente educacional, as crianças, elas também têm que ter desenvolvimento, devem ter compartilhamento, devem ser levadas ao entendimento de viverem em sociedade. Enquanto que dentro de um lar, dentro de uma casa, elas estão acostumadas a conviver apenas com os pais ou com um ou outro irmão, na escola elas têm que conviver com professores, colegas de turma, funcionários, pessoas essas que elas, as crianças, adolescentes, devem respeitar e com quem tem que aprender a conviver. Então eu entendo que é na escola que a criança também aprende a dividir, a ajudar e ser ativo na sociedade. É isso que eu entendo. Porque é isso que a palavra de Deus nos ensina. Uma outra frase, um dito popular que usamos muito, a união faz a força.
Bem, eu creio que a unidade da família, a unidade da igreja, a unidade da sociedade, complicado, a unidade da escola, definindo os seus papéis, papel dos pais, papel da escola, o papel da igreja, porque é também um ponto que eu quero ressaltar. As três instituições devem trabalhar juntas, família, igreja e escola. A escola deve saber quais são os seus valores, mais do que importante, e cultivar na criança e exigir, no bom sentido da criança, que ela desenvolva essa educação. Educação essa que os pais exigem dentro de casa. Educação esta que não se pode esquecer também dentro de uma igreja. Do mesmo modo, os pais devem saber que os seus filhos estão aprendendo na escola e a continuidade dessa educação tem que ser também dentro da própria casa. Agora é importante, querido ouvinte, querido internauta, se os pais ensinam uma coisa, a escola ensina de outra maneira e a igreja ensina o oposto, a cabeça da criança vai ter problemas. A criança não vai saber em quem deve confiar. Como assim? Bem prático. O que a escola ensina? Bem, a escola ensina que a criança deve conviver socialmente com as diferenças. O que é a diferença? Bem, no ambiente escolar você tem a criança cujos pais têm uma situação socioeconômica diferente. Tem crianças que a estrutura familiar é diferente. Então, a família tem que ensinar isso. Ensinar que a criança não pode ser egoísta, não pode ser egocêntrica. Nós realizamos um trabalho toda noite de segunda-feira, denominado Paz no Semáforo. E dentro daquela apresentação tem um quadro que eu acho interessantíssimo, quando nós falamos para a comunidade, para as pessoas que passam ali, nos assistem, diga não bullying. Quem tem uma participação fantástica, fenomenal, a nossa querida irmã Ana, seu esposo Alexandre, pelo qual mando um abraço também, são integrantes da família Nova Vida lá no bairro do G Pequeno, irmão Alexandre Obreiro, em que a gente fala ali sobre a questão do bullying. Então a escola, ela ensina isso. Mas a criança não pode chegar em casa, ouvir do pai e da mãe, não é por aí não, e nem na igreja. É essencial, querido ouvinte, querido internauta, que todos, escola, família e igreja, família, igreja e escola, estejam todos o quê? Na mesma sintonia, estejam todos bem sintonizados. Por quê? Para que a criança entenda o papel de cada instituição. Para que isso seja possível, é necessário que os pais, a escola e a igreja, dentro da real possibilidade, estejam em contato. Por isso, querido pai, querida mamãe, vá às reuniões pedagógicas da escola. Conheça os professores da escola. Conheça, se não todos, mas pelo menos alguns funcionários da escola. Converse com outros pais. Pergunte ao seu filho, pergunte à sua filha o que ele está aprendendo, o que ele está estudando. E confira no caderno. Mesmo que você não possa ajudar no dever de casa, mostre-se interessado. Mostre-se interessado. Obviamente que além de possibilitar uma boa relação entre você pai, entre você mãe e a escola, isso também ajuda o seu filho a se motivar. E nesta motivação, aprender ainda mais. Então, o papel de educar uma criança é de todos que convivem com ela. Não pode ser negligenciado pela escola,
nem terceirizado a ela, a escola. Os pais não podem terceirizar a educação para a escola. Pais, professores, nós, pastoras, devemos andar juntos na busca por um futuro melhor para cada criança que assim Deus permite que temos acesso. Esta é a nossa reflexão. Pense nisso. Como está em desenvolvimento, pai, o teu papel de educador, porque nós pais somos educadores também. Como está o teu papel, pastor, pastora, de educador, porque nós pastores, vocês pastoras, também ajudam no desenvolvimento educacional de uma criança. Nós da família Nova Vida investimos, e não investimos pouco não, naquilo que é denominado Escola Bíblica Dominical. Na Nova Vida é conhecido como Geração Vida, porque entendemos que é pouco, é um tempo muito curto, mas o tempo curto que é necessário que ela aprenda a palavra de Deus. Então eu quero, ao finalizar desta reflexão, voltar ao livro de Provérbios, pelo qual começamos essa reflexão, no capítulo 22, do versículo 6, que diz assim: ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Ensina. É um erro muito grande da parte dos pais deixar com que uma criança decida no domingo se ela vai ou não à igreja. É um erro muito grande. Um erro que quando chegar à adolescência e até na juventude, muitos pais estarão se lamentando. Bem, a minha reflexão fica por aqui. Agora eu quero orar por você. É o momento de sensibilizarmos o coração do nosso Deus. Eu creio, conforme está descrito pelo apóstolo Lucas, em que ele declara que os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. Não sei qual é a tua necessidade, não tenho conhecimento do desafio que você está vivendo hoje, mas uma coisa eu tenho certeza: independente de onde você esteja me ouvindo aqui no estado do Rio de Janeiro, esteja me ouvindo no nordeste deste Brasil, esteja me ouvindo no centro-oeste dessa nação, esteja me ouvindo no sul desta nação maravilhosa, abençoada, ou até mesmo na África, na Espanha, em Portugal, nos Estados Unidos, em qualquer parte desse mundo. Eu creio que, unido à nossa fé, podemos sensibilizar o coração do nosso Deus. É hora de orarmos então. Amado e querido Deus, após esse momento de reflexão, eu quero agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, colocar a vida, ó Deus, desse querido ouvinte, desse meu amigo, dessa minha amiga, desse meu irmão e da minha irmã. Colocar, ó Deus, também a família desse internauta. Pedir ao Senhor que, pela tua graça, pela tua bondade e misericórdia, ó Deus, a necessidade desse teu filho, dessa tua filha, seja por ti suprida nesta hora. Deus, eu não sei qual é a necessidade que esse meu irmão está tão necessitado, mas uma coisa eu tenho certeza: o milagre, ele não se explica, ele acontece. Então, meu Pai querido, se a necessidade desta tua filha é a cura, que agora o corpo dela, que agora o corpo dele, desse meu irmão, ambos sejam impactados pelo poder do teu Espírito Santo. Eu declaro, na autoridade da tua palavra, em nome do teu Filho Jesus Cristo, ó Deus, que haja cura neste corpo, que as células que foram danificadas pela enfermidade sejam substituídas por células saudáveis. Que o coração
volte à sua normalidade. Que os pulmões voltem à sua normalidade. Que células cancerígenas nos intestinos, que células cancerígenas no fígado, no estômago, sejam destruídas agora. Pelo poder do nome de Jesus, que haja agora cura no teu corpo, libertação da enfermidade e paz em tua alma. É o que eu declaro, te abençoando, te curando em nome de Jesus, te libertando pelo poder do Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Querido ouvinte, querido internauta, foi muito bom estar com você aqui. Agora eu quero já antecipar um convite, é isso mesmo. Dezembro, final de ano, você que mora em São Gonçalo, cidade do estado do Rio de Janeiro, Niterói, Maricá, Itaboraí, se você mora longe e quiser nos honrar com a tua presença, olha, mais do que bem-vindo. Dia 22 de dezembro, e está longe, eu sei que está um pouquinho longe, mais de 30 dias aí. Mas dia 22 estaremos fechando aí com chave de ouro, momento de comunhão, de confraternização da família Nova Vida, lá no bairro do Galo Branco. Estaremos realizando o nosso almoço da família. E o menino, olha, um delicioso bobó de camarão. E, pastor, não posso comer camarão. Aí você vai ter aí a segunda opção, que é um filezinho, olha, um filé de frango abençoado. Dia 22 de dezembro. O almoço a partir das 22 horas. Agora, se você quiser nos prestigiar, quiser nos honrar com a tua presença, estaremos celebrando nesse quarto final de semana do mês de dezembro a aliança com o Senhor Jesus. Então, 22 de dezembro, o almoço da família Nova Vida no bairro do Galo Branco. Ok? Agora, eu também não posso deixar de esquecer, e esqueci ontem, que você que é discípulo de Jesus Cristo, onde eu acabei esquecendo, você que é discípulo de Jesus, você que ama a obra de Deus, você que entende que a obra do Senhor, ela avança com a tua interação, com a tua participação. Olha, nós estamos promovendo para os discípulos de Jesus Cristo aquilo que Paulo nos ensina, primeira carta à igreja de Corinto, sobre a semeadura. E essa semeadura envolve o quê? Se Deus colocar no teu coração o desejo de tornar-se um valente daquilo que envolve a construção da nossa sede, olha, sinta-se bem à vontade. Porque você pode ser um valente dessa construção, de que maneira? Realizando a sua contribuição através de depósito bancário, ou um DOC. Qual é o banco? Banco Itaú, agência 8446. Conta corrente 140 322, CNPJ da igreja 016 847 33 1000 ao contrário 55. Então, Deus colocando no teu coração, você que é um discípulo, uma discípula de Jesus Cristo, quer tornar-se um valente dessa construção? Banco Itaú, agência 8446, conta corrente 140 322, e você em muito poderá ajudar, pode ajudar, sendo assim um participante da construção da sede local. Amém, querido? Bem, lembrando que agora, no final do mês, 29 e 30 de novembro, e dia 1º estará acontecendo, ó, a camiseta aqui. Posso levantar, diretora? Posso levantar? Ó, não é essa camiseta não, mas o projeto é esse aqui, ó, Visão Radical. É o time, viu? 29 e 30 de novembro e dia 1º de dezembro. Pastor Emanuel, um grande abraço. Se estando interessado, você pode ligar para a irmã Bianca, fazer aí a inscrição. O telefone da Bianca, secretária, é 99-127-6013. 99-127-6013, e você vai ter informações sobre o Visão Radical Team. Bem, ficamos por aqui.
Foi muito bom ter a sua participação. Amanhã estaremos de volta, se o bom Deus assim permitir. Não esquece, quero usar no finalzinho dessa nossa transmissão, desse nosso programa, até como frase, não da semana, mas dessa tarde, dessa oportunidade. Ensina a criança no caminho que deve andar e ainda quando for velho, não se desviará dele. Agora nos ajuda também para que o nosso canal cresça. Rádio Nossa Voz FM. Vai lá no YouTube, está lá em vermelho, inscreva-se, tem aquela mãozinha assim, ó, pá, bota lá e divulga, divulga. Faz a mesma coisa, você que está aí nos acompanhando pelas mídias sociais, compartilha essa live, você que está nos ouvindo pela FM 90.1, você que está nos ouvindo pela web rádio, olha, divulga aí, nos ajude para que o canal cresça e o nome do Senhor seja engrandecido e alcancemos muitas outras. Que Deus o abençoe, rica e abundantemente. Amanhã às 17 horas estamos de volta. Tchau, gente!